coragem de tomar as 3 flechadas. O Roman reparou em cada um que havia passado. Aqueles que ficaram se tremendo, mas mesmo assim resistiram. E aqueles que ficaram parados sem nem mesmo se importar. Para ele, os dois eram iguais, já que ambos tinham a coragem de suprimir seus próprios medos. Agora estava na hora de começar a procurar pelas gemas escondidas. Aqueles que olhariam para ele com admiração e não com medo. O Roman parabenizou todo mundo, mas avisou que ele só aceitaria 30 pessoas. E por isso eles teriam que passar pelo segundo teste. Quem se tornasse subordinado dele viveria a vida de um predador. E estranhamente ele só falou isso e o Lucas ficou confuso. O Roman só falou que as ordens do segundo teste eram bem simples. Ali do lado tinham várias espadas de tipos e diferentes formatos, porém nada disso importava. Eles só teriam que escolher a espada que quisessem e provar o valor em um duelo contra ele. O Lucas ficou se perguntando se o cara realmente ia lutar contra 120 pessoas. O Roman avisou que tudo que eles precisariam fazer era durar 1 minuto contra ele. Quem passasse ia receber condições melhores ainda das que foram listadas. O careca então se pronunciou e falou que seria o primeiro. Esse aí tem o rosto de que já lutou 1000 vezes, mas vamos ver se vai aguentar. Com isso eles já estavam frente a frente. O Roman perguntou o nome e o cara disse que era Vulcan. Ele questionou se aquela espada estava boa e ele falou que não era um problema. O Vulcan estava pensando que essa confiança do Dimitri estava até que exagerada. Porém, por mais que fosse verdade que ele acabou com as presas de sangue sozinho, é impossível que ele seja derrotado em 1 minuto. O Chris então falou para eles se prepararem. Pro Vulcan sobreviver 1 minuto era muito fácil, ele estava mais afim de testar a pessoa para qual ele ia servir. E o Chris falou que ia começar. Na hora, o Vulcan se jogou, dizendo que ia descobrir que tipo de homem ele era, e mandou um ataque com toda a força que tinha. Porém, em 1 segundo, o Roman desviou e já estava do lado dele. E só fez o cara de trouxa dando um toquinho no pé, fazendo ele cair. Com isso, ele tentou se levantar, mas na hora a espada já estava no pescoço. O Roman só chamou pelo próximo. Na hora, o Lucas percebeu que o cara estava no nível completamente diferente. Aquele teste era completamente incomparável com o primeiro. Na hora que todos viram o Vulcan perdendo instantaneamente por Roman, eles sabiam quão forte ele era. Porém, todos pensaram a mesma coisa. Conforme mais e mais duelos acontecessem, ele ficaria cansado. E então seria mais fácil vencer ele nesse momento. Porém, metade dos duelos já haviam acontecido. E 60 pessoas já tinham sido derrotadas. O Roman não estava mostrando nenhum sinal de fadiga. E o Henderson estava pensando no que ele disse antes disso começar. Sobreviver como um predador caso vencesse aquilo. Ele percebeu que o Roman vive como um predador. Uma pessoa que faz o que quiser no mundo que sobrevivem os mais fortes. Todo mundo sabe que nesse momento o Roman ainda é considerado o idiota dos Dimitri. Essa talvez seja a única chance na vida de se tornar um subordinado dele. O problema é que como que faz para vencer um monstro como aquele? Nessa hora o Roman fala que se ninguém der um passo à frente todo mundo vai falhar. Um cara diz então que vai participar. Finalmente chegou a vez do Lucas. Ele se apresentou e disse que era o número 61. Ele já sabia que o Roman Dimitri era um monstro. Comparado ao que ele conhece, essas habilidades eram esmagadoras. E é inacreditável que ele exerça tanta pressão só estando ali parado. E após ver os primeiros duelos, ele realmente acredita que esse cara não vai ficar parado ali. Ele não tá nem aí pra essas 8 pratas mensais, ele tá mais curioso pra ver onde esse cara vai estar daqui a 1 ano. E pra fazer isso, ele primeiro vai ter que passar nesse teste. O Chris fica impressionado, essa é a primeira pessoa que ataca diretamente desde o primeiro participante. Sem contar que a mão direita estava mirando na cabeça, enquanto a esquerda já estava preparado para dar um contra-ataque no coração. O Roman defendeu o primeiro golpe com facilidade, e o Lucas percebeu que o movimento para trás fez com que ele ficasse distante da adaga. Porém, ele queria saber o que ele ia fazer com isso, e mandou a adaga na direção do Roman enquanto deu mais um ataque com a espada. Porém, ele protegeu o ataque e se defendeu da adaga com a bainha. Assim que o Lucas viu isso, ele mais uma vez recuou. Pela experiência dele, todo cavaleiro eventualmente começa a ter alguma abertura, já que eles ficam cansados. Porém, nesse momento, o Roman era como uma fortaleza impenetrável. Só que ele não pode parar agora, já que acabou pra ele se ele hesitar por 1 segundo. Se ele quiser passar nesse teste, ele tem que manter a iniciativa. O Roman sorri e pergunta se o nome dele era Lucas. E fala que não é nada ruim. Essa não é uma atitude certa num campo de batalha, mas é a correta num duelo. Claramente o garoto tinha um instinto natural. Porém, é óbvio que ele não ia deixar o cara ficar aguentando por 1 minuto fácil assim. Esse 1 minuto, na verdade, é pra mostrar o quão poderoso vai ser o esquadrão que ele vai criar. E o propósito desse teste é cravar a diferença de forças pra que eles sempre se lembrem disso. E pra fazer algo assim, ele vai ter que acabar com isso de vez. Na hora, o Roman vai pra um ataque enquanto o Lucas ainda tá se esquivando. Mas tem que se lembrar que o cara é um mercenário de rank B. Todos consideram aquilo o limite do esforço. Esse é o máximo de uma pessoa comum que não possui nenhum controle de mana.
E como a primeira condição para chegar no rank A é ao menos ter despertado a mana, ele chegou no limite dele e não importa o quanto ele se esforce, jamais vai sair do rank B. Porém, mesmo assim, ele sobreviveu. Em campos de batalha, onde incontáveis usuários de mana morreram de novo e de novo, ele ficou vivo. E foi assim que ele percebeu que para sobreviver e vencer, você sempre usa qualquer meio necessário. O Roman acaba não conseguindo completar o ataque. E o Chris se lembra que na regra ele nunca falou sobre não poder jogar areia no olho. A única missão dada é sobreviver por 1 minuto e mais nada. Assim que o Lucas cai, ele já se levanta de novo para atacar. Porém, ele fica parado por 1 segundo. O Roman claramente estava preparado para se defender desse ataque. Por mais que os olhos dele estivessem vermelhos, ele ainda estava olhando diretamente a ele. Com isso, ele só deu risada, largou a adaga e disse que se rendia. No culto do demônio celestial, a primeira coisa que você aprende antes de lutar é como manter sempre os olhos abertos. Isso porque em uma luta, um piscar de olhos é o suficiente para alguém morrer. Assim como a respiração tem que ser controlada a cada segundo, o piscar também é algo que tem que ser levado em consideração. E é por isso que eles sempre treinavam para manter o olho aberto em qualquer ocasião. Não importava o que acontecia. A pessoa jamais poderia ceder ao medo ou tentar fugir sem observar o que está acontecendo. Ele então entrega uma água pro Roman, que enquanto lava o rosto, ele fica lá desolado. Ele não teria usado areia se soubesse que o cara não ia mudar de expressão. Isso só fez ele parecer patético por ter usado tudo que tinha disponível e mesmo assim falhar. Ele se pergunta se o Roman ia ficar desapontado, mas se lembra que ele não tinha nenhuma expectativa. Talvez então ele fosse ser punido por isso. Só que o Roman só chama pelo próximo. O Lucas fica confuso com o cara nem ter comentado sobre aquilo. E o pessoal na plateia se pergunta a mesma coisa. Por que ele não comentou sobre aquele golpe sujo? Mas o Roman já sabia daquele plano. No momento que ele se esquivou, ele viu o movimento. A mão dele indo para a cintura e agarrando aquele saco. Porém, ele decidiu continuar para ver o que ele faria na melhor situação. O inferno que o Lucas experienciou e a quantidade de sangue que ele viu. Ele não tem nenhuma dúvida. O sangue visto pelo Baek era o suficiente para criar um oceano. É assim que um demônio celestial é criado. Ele então pergunta se nenhum outro aplicante vai dar um passo à frente. E com isso o tempo começa a passar. E outro cara entra em campo. Mais uma vez ele se esquiva do ataque. Porém agora todo mundo estava querendo jogar sujo. Então ele tentou acertar uma pedrada no Roman. O Chris percebeu que a influência do Lucas está fazendo com que todo mundo queira durar ao menos 1 minuto. Porém mesmo assim, nada disso era suficiente. O Lucas percebeu que a jogada suja não desqualificava ninguém, mas na mesma hora o Roman não tinha dó alguma. E agora estava na vez do próximo. O problema é que nada disso estava fazendo sentido. Já tinham se passado 2 horas e sem duelos e a respiração dele ainda estava estável. No campo de combate sobre um mar de corpos, ninguém vai pegar mais leve só porque você tá cansado. Seus movimentos ficam lentos e sua respiração instável. É assim que você se torna mais um cadáver. É por isso que para alguém que queira sobreviver no campo de combate, a respiração tem que ser perfeita e contínua. Porém, o Roman sabe circular a mana da natureza para aliviar o cansaço do corpo. Juntando isso com a mudança esquelética, ele consegue manter o corpo em um estado perfeito. Nos tempos como Baek, ele participou de guerras que chegavam a durar 3 dias. Então é óbvio que ele não ia ficar cansado com um treino leve como esse. O Chris então fala para todos os aplicantes se juntarem. E diz que o número de pessoas que passaram no segundo teste é igual a 0. Porém, isso não quer dizer que ninguém vai ter sucesso, até porque eles precisam selecionar 30. Ele diz para todos bom trabalho e fala que eles estão dispensados. Um tempo depois, o Roman entrega a lista dos participantes que passaram e avisa o Chris que ele vai ter que treinar aqueles. Ele diz que entendeu e dá uma olhada nas pessoas que passaram. O Vulcan, que perdeu em um movimento, teve a coragem suficiente para ir antes de todo mundo. Ele acha estranho que o tal do Henderson passou, já que ele não achou nada demais no garoto. Talvez o mestre viu algo que ele não tenha conseguido. Ele acha todo o resto compreensível, menos um que tá ali. Ele pergunta se o Lucas realmente passou e o Roman disse que sim. O Roman questiona se tem algum problema nisso. O Chris responde que reconhece que o Lucas é bem talentoso para um mercenário de rank B. Mas não só ele comeu uma grave falta no meio do duelo, como ainda desistiu sem antes ser atacado. Um cara desse tipo só traria problemas no campo de batalha. Não é nem sobre honra, é porque o mercenário comum abandonaria os camaradas para sobreviver. Porém, o Roman fala que é precisamente por isso que ele o passou. Óbvio que o coitado fica todo confuso, mas o Roman diz que é exatamente por ele não ser um covarde que sabia a honra que ele passou. No momento que estava todo mundo preocupado com o julgamento do Roman, ele viu uma chance e agiu no mesmo instante. É esse tipo de pessoa que sobrevive no campo de batalha fazendo o que for preciso. Então ele pergunta pro Chris por que ele tinha certeza que o Lucas trairia os companheiros dele só por causa de uma falta.
Ele se lembra que uma vez o Jonathan falou que quem sobrevive no campo de batalha não é quem sabe usar a aura, e sim aqueles que calmamente analisam cada situação e agem de acordo. Ele precisava manter em mente que não importava o quão forte ele fosse como cavaleiro, sempre tinha uma chance dele ser morto por um desses. Aqueles que se escondem nas sombras e procuram uma chance de atacar. O Chris percebe que realmente naquela situação era a coisa mais realista pro Lucas fazer. Dessa vez, de novo, ele que não conseguiu observar as coisas direito. Porém, ele então diz pro Roman que tem mais uma coisa que ele não consegue entender. O campo de combate só começa daqui a 5 meses. E não é como os nobres fossem 100% forçados aí, já que sempre tem uma forma política de fugir. Então, porque ele que poderia fugir já tá até juntando seus soldados. O Roman diz que logo vai ser anunciado a carta oficial da família Barco. Naquela eles falavam que vem esperando há muito tempo os Lawrence cumprir o trato deles do passado. Porém, eles traíram a honra e o compromisso deles com os nobres. E por isso os Barcos decidiram erguer as espadas depois de muita paciência. Os pecados dos Lawrence eram claros e eles não estariam dispostos a pagar as dívidas que deviam pelos seus ancestrais. Ainda tiveram o nervo de declarar que não entregariam nenhuma terra como colateral. E por isso que esse aviso foi para informar a todos do reino de Cairo. A família Lawrence tem uma semana para entregar as terras ou então o governo central dará apoio. E uma guerra territorial será lançada contra o território dos Lawrence. Na hora que o Chris escuta isso, ele pergunta se não é sobre isso que o Roman tá se preparando. O Roman fala que é exatamente isso. Essa tropa vai se envolver na guerra entre esses dois. Enquanto isso, alguém se lembra sobre ter falhado com a família. A pessoa que foi responsável por fazer com que os Dimitris não mais apoiassem os Lawrence. Para Flora, ela era a culpada de tudo que estava acontecendo na família e no território. Ela acorda no meio da noite. Todo dia ela estava tendo esses pesadelos. E ficava sempre se perguntando o que tinha feito. Na mansão dos Lawrence, todos se perguntavam se era por causa do cancelamento do noivado. Parece que ela havia sido recusada pelo Dimitri porque tinha cometido um erro. Porém agora ela não tá nem saindo do quarto e a guerra contra os barcos vai se iniciar. Parada lá dentro, ela não consegue nem levantar da cama. Ela sempre pensou que ela era uma pessoa inteligente. Ela passou na classe avançada da academia com ótimas notas. Pelo sorriso caloroso do pai, ela sempre achou que fosse uma boa filha. Mas foi agora que ela percebeu que sem o apoio da família, ela não era nada além de uma flor em uma jaula. O cara ser chamado de idiota dos Dimitris era algo hilário. Porque a idiota, no final das contas, foi ela. Agora ela não tem nem mais confiança pra olhar no olho do pai. Ela se pergunta o que ele faria nessa situação. Se ela parasse pra pensar, o Roman é o completo oposto dela. Ninguém tinha nenhuma expectativa ou desejo sobre o que ele ia fazer. Porém, só com a própria força, ele subjugou os presos de sangue e elevou o nome da família. Ela não entende como ele foi capaz de fazer algo assim sem ninguém e por que ele é tão forte. Mas mesmo deixando tudo isso de lado, a diferença deles dois é que ele teve a coragem de agir. Nessa hora, um dos mordomos bate na porta e diz que a refeição tá pronta. Os empregados começam a se encarar com preocupação que ela nunca aparece. Quando finalmente ela abre a porta, visivelmente abalada, ela diz que vai ir pra livraria. Ela sabe que o pai dela tá fazendo o melhor pra conseguir um pouco de ajuda das outras famílias. Porém, ela sabe que ninguém vai ajudar eles nessa situação. Isso quer dizer que assim como Roman resolveu os presos de sangue sozinho, eles vão ter que achar uma forma de sair disso com a força que eles têm. Enquanto isso, alguém chama pelo Lawrence na sala dele, avisando que a família Martel recusou a proposta. Ele fala pra entrar em contato com a família Vastra, porém o cara responde que eles também já recusaram. O cara tenta explicar que não importa pra quem eles peçam, ninguém vai querer apostar numa guerra contra os barcos. Além disso, sempre vão existir os rumores de quem apoiar eles nessa guerra vai sofrer depois. Além de que no anúncio o governo central fez apoio, então quem não participar também tem chance de receber terras. Enquanto isso, a Flora tá só lendo livros. Ela sabe que falta uma semana. Esse é o tempo que ela tem até essa guerra começar. Ela precisa encontrar a melhor forma de ação nessa situação. Enquanto isso, o pai soca a mesa. Com raiva porque esses bastardos sempre o favoreceram, porém agora nessa guerra ninguém tá apoiando no conflito. Ele pergunta se o Banco do Ouro vai emprestar alguma coisa e ele diz que sim, porém a investigação só vai terminar em uma semana. O que deixa óbvio que basicamente eles vão estar ficando do lado dos barcos. Ele se pergunta se realmente não tem solução alguma. E um dos caras na mesa fala que talvez seja só melhor se render pros barcos. Todo o apoio que eles receberiam dos vizinhos foi cancelado. Então, se rendendo, eles protegeriam alguns soldados inocentes e não perderiam tudo. Ninguém na sala conseguia ir contra esse argumento. Até o Lawrence falou que realmente era algo a se pensar. Porém, foi aí que alguém na porta disse que a senhorita Flora queria conversar. Ele ia falar que estava ocupado, porém ela abriu a porta na mesma hora. O pai perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela disse que tinha algo a contar. Porém, essa obra gosta de vai e vem, então a gente tá de volta na conversa do Roman com o Chris.
no momento em que ele falou que Roman Dmitri se envolveria na guerra entre os Barco e os Lawrence. Na verdade não, Chris, não, é o pai dele que pergunta se ele realmente sabe o que isso significa. Ele diz que sim e o pai pergunta então o porquê ele quer seguir com isso. Essa é uma guerra legítima dos Barcos que foi confirmada pelo governo central. E como ele cancelou o casamento com a senhorita dos Lawrence, eles não têm direito de participar nisso. Se eles se envolverem numa guerra sem ter razão alguma, todos os nobres vão quebrar as conexões e eles vão ser subjugados. O pai diz que pelo visto o filho não tá tão racional quanto ele achou que tinha ficado. Porém o Roman chama por ele e pergunta sobre como ele quer que ele viva de agora em diante. O pai, confuso, questiona por que ele tá falando disso do nada. Mas o Roman diz que não tá se envolvendo nessa guerra só por uma mudança de coração. Ele fala pro pai que recebeu uma ameaça do Anthony Barco que complicou o casamento que ele ia ter. Ele não tem nenhuma forma de planejar, porém quando ele ouviu isso, uma coisa veio na cabeça. As pessoas dizem que os Dmitri são a verdadeira força do norte. Porém, por alguma razão, os Barcos ainda pensam que eles estão acima. Como ele é o Lorde daquele lugar e não faz nada, ele acredita que pelo visto ele tá satisfeito com essa situação. Porém ele, Roman Dmitri, é diferente e quer poder. Ele não vai ficar parado e ver o nome dos Dmitri ser manchado, seja pelos Barcos ou quem quer que for. Ele tem motivo suficiente. Assim como a Guerra dos Barcos é só uma desculpa não existente para conseguir mais poder. Nessa nova vida, o Roman sente como se tivesse em um oceano sem fim. Mas a identidade dele como Bayek não mudou. Ele vai viver uma vida de dominação. Ele fala pro pai que não tá pedindo ajuda da família, já que vai participar dessa guerra só como Roman Dmitri. Tudo que o pai tem que fazer é assistir. O caminho que ele vai mostrar é a vida que ele vai viver de agora em diante. O pai sabe que seu local de nascença nunca muda independente do quão grande você se torna. Mesmo ele tendo muito dinheiro e um território próspero, o fato de que ele é alguém comum não muda. Nessa conversa, a Lihanna perguntou se alguma coisa aconteceu com os nobres quando ele foi para a capital. Ele se sentou e falou que não foi nada demais, porém ele percebeu só pelos olhares. Claramente eles olharam para ele de uma forma diferente dos outros. A Lihanna perguntou se ele queria mudar isso. Porém, ele respondeu que estava contente com a vida atual e não queria sair do caminho dele só para ganhar um pouco mais. A esperança que ele tinha ao menos é que os filhos fossem diferentes. Diferente dele que tá contente em dominar uma terra remota, ele queria que eles ultrapassassem as origens e conseguissem chegar em um lugar ainda mais alto. O pai na hora percebeu que aquele olhar não era o de alguém que ele conseguiria fazer mudar de ideia. Porém, esse era o momento com o qual ele havia sonhado tanto. O filho problemático dele havia crescido sem nem mesmo ele perceber. Ele então responde que o Roman pode fazer o que quer e pedir qualquer ajuda. Ele era Roman, filho do Dmitri. E isso quer dizer que não importa o que ele fizer, ele não precisa carregar a responsabilidade sozinho. A cena muda para um ferreiro. A rua inteira está extremamente movimentada e tem diversas lojas. O Roman percebe que não era brincadeira quando falavam que realmente eles são os maiores da capital. Naquele lugar existem fábricas onde diversos ferreiros trabalham ao mesmo tempo. Somente essa única rua dos Dmitris tem 30 ferrarias abertas e funcionando. Se alguém quer entender como os Dmitri ganharam tanto dinheiro, é só ver esse lugar. As minas de aço atrás desse território são as maiores do continente. E por isso os ferreiros conseguem vender equipamentos por um preço muito mais barato. E é por isso que nenhum nobre da região de Cairo tem coragem de ser hostil contra os Dmitri. Não só pela riqueza que eles possuem, mas sim do medo de ficar sem os equipamentos que eles fornecem. E o Roman já tá procurando um certo alguém. A pessoa que é o símbolo da família Dmitri é considerado um mestre ferreiro. Na conversa ele falou pro pai que resolveria sozinho, porém queria ajuda com os equipamentos. O pai disse que ele teria que conversar então com o mestre Hendrik. Quando o assunto é ferraria, ele foi ultrapassado pelo Hendrik pouco depois de ter se tornado um nobre. Se ele disser que é um pedido do próprio Romero, com certeza ele vai receber tudo o que precisar. Porém, ele tinha que manter em mente que os ferreiros dos Dmitris eram extremamente orgulhosos. Eles não seriam mais legais ou gentis com ele só porque ele tem o nome Dmitri. Só alguém que consegue diferenciar a qualidade do aço e da habilidade para utilizá-lo consegue ganhar a confiança de um ferreiro. Na rua tá todo mundo encarando, e o Dmitri percebe que é exatamente como o pai falou. Aquilo é esperado considerando as ações do Dmitri do passado. Na loja alguém fala para darem uma olhada na pessoa que chegou, e o Hendrik pergunta o que ele tá fazendo ali. O Roman diz que acredita que o pai dele tenha enviado uma palavra sobre a chegada dele. O ferreiro pergunta se é sobre os equipamentos para 30 pessoas. O ferreiro fala que achou que ele só tinha falado isso para roubar uns itens e depois vender porque tá sem dinheiro. Falou para ele pegar uns equipamentos ao lado que era mais que o suficiente para armar 30 soldados.
O Roman falou se só tinham aqueles itens disponíveis e o cara disse que sim. Na hora então, ele questionou se aquilo era o melhor que o Hendrik fazia. Ele falou que óbvio que não, porém se ele não estiver satisfeito é melhor sumir daquele lugar. Mas o Roman pega a espada e diz que pelo visto a reputação dos ferreiros desse lugar tá exagerada. Em pensar que ele chamaria algo como aquilo de equipamento para um soldado. Ele diz que vai perguntar mais uma vez. Ele quer saber se esse realmente é o melhor trabalho do mestre Hendrik. O Hendrik obviamente esculacha ele, falando que os equipamentos ali têm a melhor qualidade de todo o continente de Cairo. E o garoto que nunca suou na frente de uma fornalha estava querendo julgar o trabalho deles. Se não fosse